Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo de número 7. Amém? E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Espírito Santo, mais uma vez eu lhe peço perdão pelas minhas faltas e coloco na dispensação do Senhor a minha mente, a minha boca, o meu coração, para que o propósito do Senhor se manifeste, continue a se manifestar, como foi até aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Estamos conversando com líderes. Amém? E tá. Amém? Amém? Aleluia. O líder, ele tem muitos desafios. A Bíblia diz que não virá dificuldade, né? Acima da sua capacidade de resolver. Então, quem não gosta de desafios e está à frente da liderança, está deslocado. O líder não vai ficar recebendo mensagens que não sejam de problemas. Amém? E um dos desafios do líder, para você se situar, eu vou falar sobre transitoriedade da liderança, do ministério. Transitoriedade. Tem um liderado de todos os líderes. Veja bem, eu não estou falando de liderados. Guarde isso aí. Eu estou falando a um liderado. Todo líder tem um indivíduo que ele lidera que requer muita atenção. Eu estou falando aqui para líderes que vão ter sucesso na caminhada. Mas guarde isso aí. Todo líder, ainda que não esteja formado ainda o seu rebanho, o seu grupo de liderados, a sua equipe, junto com o ministério da liderança, já nasce um liderado que precisa de muita atenção. Me pergunte, quem é ele? Mais forte. Sou eu. Diga você, sou eu. O primeiro liderado que requer a sua atenção, mas com muito cuidado, é você mesmo. Nosso pastor presidente tem nos ensinado: antes de querer e se predispor a liderar outros, procure exercer liderança sobre uma vontade, não é de comandar, há uma vontade de ordenar, há uma vontade de fazer. Mas o sucesso do ministério de cada um dos irmãos, da chamada de cada um, vai depender do nível, do grau de liderança exercido sobre si mesmo. O maior inimigo do líder não está no inferno. O maior inimigo do líder não está no meio do rebanho. Aquele que pode se tornar o maior inimigo do líder está muito perto. É ele mesmo. É o eu, o ego.
Todo líder que se atropelou na caminhada, quando ele faz mesmo a meditação, ele descobre que foi ali, no ego, que nasceram todas as portas que resultou naquele fracasso. É bem verdade que teve participação, talvez daquele que mora no inferno, e talvez de pessoas que estavam por perto, mas a grande porta, quem abre é o ego. Pastor, como me livrar desse inimigo, desse potencial inimigo? Se eu não posso, se eu durmo com ele, porque ele sou eu. Deus nos deu um atributo. Deus tem os seus atributos, e muitos deles Ele compartilha conosco. Mas tem um atributo que Deus deu para o homem. Me pergunte, qual é ele, pastor? Eu não escutei. Eu não escutei. Chama-se livre-arbítrio. O que é um atributo? É aquilo que Deus entrega para o homem, e aquilo passa a ser sob o domínio do homem. Nem mesmo Deus interfere. Não porque Ele não tenha poder para interferir, não porque Ele não possa interferir, mas como foi Ele que concedeu, e Ele é zeloso pelos negócios que Ele faz. Aí o ego apropria-se do livre-arbítrio e começa a fazer escolhas que no final destrói, provoca autodestruição na vida do líder. Como sair disso? Renunciar o atributo. Se nós fizermos isso durante esta mensagem, esse meu momento aqui, se ao final tiver alguém, pelo menos um, que de coração sincero esteja feito a renúncia diante de Deus do seu atributo chamado livre-arbítrio, já valeu muito a pena e grandes coisas acontecerão. Paulo vai nos incentivar na carta escrita aos Romanos a fazer uma oração, a fazer uma prece, a seguir um ordenamento, que nós temos que viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se reina, se atua, se está ativo na minha vida, na sua vida, o atributo chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio, atuando na minha e na sua vida, vai prevalecer a minha e a sua vontade. Não por acaso Jesus disse: aquele que quer me seguir, antes de me seguir, negue-se a si mesmo. Antes de me seguir, abra mão da sua vontade, abra mão do livre-arbítrio que lhe permitia fazer o que quer, e quando quer, e da forma que quer. Aleluia. Aleluia. O líder que vai ser bem sucedido para a glória de Deus. Por que eu digo essa? Por que eu faço essa ressalva? Porque bem sucedido, como disse e muito bem dito o pastor Divino Bispo, nessa era de virtualidade, nós temos por bem sucedido aquele que está mais famoso, aquele que tem mais seguidores. Nós passamos a medir a partir desses parâmetros, mas eu estou falando bem sucedido perante o Senhor, diante de Deus. Aqueles que serão bem sucedidos diante de Deus não viverão a sua vontade.
E ontem nós ensinamos. E o que Deus fará com relação à minha vontade? Sim, Ele vai me presentear com muito mais, porque Ele lá vai dizer, meus pensamentos são maiores. Nós aprendemos ontem à tarde. Meus pensamentos são maiores, meus caminhos são mais elevados. Número 1, exerça liderança sobre você mesmo. Mas eu não colocaria esse encargo sem trazer o caminho. Eu disse, exerça liderança sobre você mesmo. E para fazer isso, é permitir que o Espírito Santo tenha liberdade para apossar possantemente de nós. E estou dizendo que para Ele apossar possantemente de nós, nós temos que deixar o livre-arbítrio, a nossa vontade. Porque é muito comum a nossa vontade, a vontade humana, muitas das vezes conflitar, colidir com os propósitos divinos. Vencendo e dominando nós mesmos, nós vamos perceber, ter sensibilidade para perceber que tudo aqui passa muito rápido. Agora mesmo nós começamos um culto que a ênfase era não ter energia. O culto transcorreu. Eu observei que pela falta de energia todos passaram a cantar, participar, porque todas as vozes poderiam ser ouvidas. E aí já esqueceram essa história de energia, ao ponto de que quando a energia chegou já foi a novidade. Já foi a novidade, aleluia, bateram palma, não é? Vocês viram como é dinâmico? E esse dinamismo provoca em nós uma reflexão. Por que que esse tema é tão importante? Que é fazer o que tem que ser feito hoje. Porque amanhã, futuro, o propósito de Deus é para hoje. Guarda isso para você começar hoje. O importante para Deus não é a obra que você mede maior ou menor, não é a obra da juventude ou da velhice. O importante para Deus é a obra que é realizada no tempo certo. Então hoje o que está na sua mão para fazer é algo que aos seus olhos e aos olhos de todos nós aqui é pequeno. Mas é melhor fazer o que é pequeno hoje, no tempo que Deus requer que seja feito, do que ficar aí na expectativa de que um dia você fará uma grande obra. Eu vou repetir. É mais importante realizar o pequeno hoje, no tempo chamado hoje, que está nas minhas mãos, confiado a mim, do que ficar aí na expectativa, deixando as coisas passar na expectativa. Do que ficar na expectativa de que amanhã, quando eu chegar lá, eu vou fazer uma grande obra. Ei, Deus já fez promessa que quando eu chegar ali, que quando, enfim, não, meu irmão, é hoje. E é a obra que é grande aos olhos do Senhor, realizada por você, é a obra que é realizada ao seu tempo. O que vai ser registrado lá, guarda isso. Ei, guarda isso. O que vai ser registrado lá não é a medida, o volume da obra realizada. O que vai ser registrado lá, sabe o que é? É se foi no tempo. Vamos melhorar isso. O que vai estar registrado naquele livro que há de se abrir um dia, é se no dia que eu fui chamado para estar na portaria, se eu estava na portaria. O que vai ficar a ser anotado é se no tempo em que fui chamado para realizar algo, se eu de fato fiz o que deveria ser feito. O Senhor vai estar atento ao tempo, porque isso está relacionado com o princípio maior, que é a obediência. Se é tempo para cuidar de ovelhas malhadas, cuide de ovelhas malhadas.
quem tem um maior registro nos céus? O que cuidou de ovelhas malhadas ao seu tempo, ou o que cuidou de ovelhas sem defeitos, sem manchas, fora de tempo? Sim, quando eu me refiro às ovelhas, entendo, senhores, esse negócio. Cuidar de ovelhas malhadas quer dizer cuidar de ovelhas sem preço, cuidar de ovelhas sem valor, porque o que tinha valor estava relacionado com o sacrifício, e para o sacrifício as ovelhas não poderiam ter mancha. Davi não cuidava de ovelhas valorosas, eram as ovelhas que não podiam, que não alcançavam valor, que não podiam chegar no templo para o sacrifício. A própria lei já tinha excluído. Era disso que Davi cuidava. Mas naquele tempo ele foi chamado para cuidar daquilo, e ele compreendeu o tempo das coisas. É melhor cuidar hoje de ovelhas malhadas, cumprindo a determinação de Deus, do que viver na expectativa de que um dia cuidarei eu de ovelhas sem manchas, imaculadas. É a temática do evento. É fazer hoje, fazer agora. É cuidar do banheiro hoje. Aleluias. E eu soube, né? Sem água. Do que ficar na expectativa de um dia cantar no seminário. Mas eu tenho talento para cantar. Mas o tempo de hoje, no propósito de Deus para hoje, é cuidar do banheiro no dia que não tem água. Por que nós temos que cuidar assim? Porque é transitório. O texto que nós lemos aqui, o nosso pastor presidente diz: ei, se você não escutou essa musiquinha ainda para você, pode ter certeza que vai escutar um dia. Saul não compreendeu o tempo das coisas. E quando a musiquinha chegou aos ouvidos dele, ele entrou em pânico. Eu mato esse que está, eu vou matar esse que está sendo mais homenageado do que eu. Olha o que é não compreender o tempo. O líder que compreende o tempo das coisas, ele percebe, como já foi dito nesta manhã, foi dito ontem à noite aqui pelo nosso pastor presidente, já foi dito nesta manhã pelo pastor Divino Bispo. A cada dia que se passa, o negócio aperta um pouco mais. E quem está analisando e acompanhando, contando os dias, ele sabe que a próxima geração tem que ser mais forte. O que perpetua a espécie, guardem isso, o que faz a espécie perpetuar são filhos geneticamente mais fortes do que os pais. Se os filhos saírem geneticamente mais fracos do que os pais, a espécie entra em declínio. Saul viu diante dele um dos seus filhos sendo mais forte do que ele. Se Saul contasse o tempo e estivesse em sintonia com Deus, ele dizia: Israel vai prevalecer. Eu estou sendo mais, eu não dei conta daquele gigante, mas Deus já tem levantado dos meus filhos alguém que dá conta. Como ele não contava os tempos, gerou ciúmes. Não sabia ele que o propósito de Deus é que o líder fortaleça os seus filhos, para que os seus filhos sejam maiores. Senão o negócio não vai continuar. E o propósito para com a obra de Deus, se tem alguma coisa certa, é isso: ela vai continuar.
Já foi ensinado nesta manhã quantas tentativas de parar essa obra. Não tem como parar. Sabe por que não tem parado? Acredite nisso. Chegou aqui agora e eu vou transmitir. Não tem parado, porque cada filho que nasce das entranhas são mais fortes do que eles. E eles não vão se sentir aqui desonrados, não, porque eles sabem disso, que eles precisam gerar filhos mais fortes do que eles, porque eles sabem que os desafios para os filhos serão maiores. Enquanto a nossa liderança estiver compreendendo assim e nos dando essa oportunidade, a obra de Deus vai e vai com força. Mas Saul não entendeu. Quando a musiquinha chegou diante dele, ele falou: não, está errado. Transitoriedade. Tudo passa, e passa muito rápido. Tudo passa e passa muito rápido. Por isso é que diz, né? O que vier à sua mão para fazer, faça hoje, faça agora, porque amanhã tem muitos companheiros nossos tombados no lugar do silêncio, que deixou de fazer muita coisa, esperando aquele dia de fazer uma grande coisa. Deixou de fazer muitas coisas miúdas, mas que estava no tempo certo para ser feito. Não fez porque achou miúda demais. Não, vou esperar o dia para eu fazer coisas grandes. E aí chegou o dia do fim naquela caminhada, e não fez nem o pequeno nem o grande. A temática: Davi fez ao seu tempo. Já foi lido aqui nessa manhã, eu vou repisar. Jesus diz: olha, eu vou para o Pai. Nós não damos muita atenção para isso. Jesus, de certo modo, ele abre mão dessa obra de uma forma direta. Não precisava. Mas além de abrir mão, ele diz: eu não só vou, mas eu vou com muita tranquilidade. Por quê? O Senhor vai com tanta tranquilidade, Jesus, para o Pai? Porque vocês vão ficar, e eu gerei em vocês muita força, e vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Eu vou com tranquilidade. Todo líder, quando aproximar o dia da morte dele, ele tem que ter essa tranquilidade. Não é os grandes feitos que vai trazer paz para ele na hora da morte, não. O grande feito é ele poder ainda em vida já ver os seus filhos fazendo maior do que ele. Um líder que tem juízo, ele é cercado de pessoas melhores do que ele. Que a liderança, a vara que vai florescer, está nas mãos dele. Então pronto, quem é que disse isso? Foi Deus. Então não vai ter nenhum receio. Eu estou numa congregação com 250 crentes há algum tempo, e tem um corpo de obreiro, para a glória de Deus, muito ativo, muito efetivo. E eles estão ali perto de mim. Eu falo para os companheiros, porque há uma reclamação, né? Mas está pesado, mas está difícil. Nós já até costumamos falar isso, né? Na verdade nem é tão assim, mas a gente fica: está difícil. São hábitos, né, que a gente pega. Eu costumo falar, lá na AD Arce 22, aqui está essa família, né, irmão Lucas? Somos o quê? Nós somos lá uns 50. De 250 nós temos 50. Muito melhor do que eu, fazendo muito mais do que eu. Os ensinadores conhecem profundamente a Bíblia. Aqueles que pregam conhecem tudo esse negócio aí sobre pregação. E hoje eu fico lá. Esses dias eu falei para a professora de escola bíblica: pelo amor de Deus, me dá uma oportunidade. Já faz tanto tempo que eu não... pedi lá para a superintendente. Falei no altar para ver se eu usava até um pouco da autoridade. Falei: tinha como? Pelo menos uma vezinha no trimestre. Não, pastor, porque está todo mundo muito bem aqui no conteúdo. Eu falei: já entendi, eles são muito melhores, então deixa eles. Mas eu estou lá sentadinho com a minha caderneta, anotando.
Irmão Lucas é testemunha, a irmã Dalila sabe disso, a irmã Ana Lívia sabe disso. É transitório, serão poucos dias, não adianta, porque se eu não desgrudar do ministério, o Senhor mesmo pega o ministério que é dele e desgruda de mim. Vai ter o dia. Esse texto ele é antecedido por uma das histórias pouco contadas, mas mais lindas. E eu vou falar desse tipo de líder aqui hoje, para terminar, né? Já caminhando para o fim. O que antecede esse texto que nós estamos comentando aqui? Eu estou saindo um pouquinho aqui até do roteiro, porque eu estou tentando aqui, né, ter essa liberdade aqui, né, mas está indo bem aqui. Depois que Davi volta da batalha, olha bem, irmãos, a profundidade desse negócio. Estou falando de liderança, que sabe que ele vai ficar só um tempo, e nesse tempo ele é obrigado, ele tem o dever de preparar pessoas e que sejam geneticamente mais fortes do que ele. Pastor Marildo dizia assim para nós esses dias: eu estou aqui contando os meus dias, e eu estou consciente onde é que eu estou nessa contagem, mas estou me esforçando para pavimentar caminhos, para que vocês possam ir muito mais longe do que eu fui, e muito mais rápido, muito mais longe e muito mais rápido, com menos fadiga do que o que eu passei, dizia ele para nós. Essa consciência é importante, e eu fico lá o tempo todo queimando energia, só tentando pavimentar para mim, e depois vem as frustrações. Quando nós deparamos, é muito duro isso aqui, mas vou dizer, quando nós nos deparamos com obreiros frustrados, é porque na verdade ele não tem compreendido a caminhada, porque na obra de Deus não tem espaço para frustração. É júbilo, é gozo, é regozijo. Obreiros frustrados, desanimados, murmuradores, é porque eles se perderam dentro dos princípios de liderança. Eles esqueceram que foram chamados só para servir, e começaram a pensar em outras coisas que não é servir. Mas entenda esse tipo de líder. Saul é o primeiro rei, dinastia, ungido sob o comando de Deus, a pedido do povo, é claro. Viu aí um exercício de livre-arbítrio que eu falava antes? O povo, o propósito de Deus não era, o propósito de Deus era ele ser Senhor, mas o povo disse: nós queremos um rei como as outras nações. Como foi Deus que deu o livre-arbítrio como atributo, Deus não posso ir contra. Saul é ungido rei, tem família, e naturalmente nasce varão, e entre eles está Jonatas. Guarda isso aqui comigo. Quem é o sucessor natural? Quem é que vai seguir aquela dinastia quando cumprir os dias de Saul? Isso era notório, conhecido de todos. E quem é que já andava com Saul nas batalhas? O seu filho chamado? O seu filho chamado? O seu filho chamado? Jonatas poderia bater no peito em qualquer hora: eu serei o próximo rei. Ele tinha essa consciência. Mas se tem algo que constrange na Bíblia, é o versículo 18. É o capítulo 18, no texto que nós estamos meditando. E o versículo anterior ao 7, que é a nossa base, que é o cântico, né, que Saul feriu milhares e Davi seus 10 milhares. O versículo 4 fala assim: quando Davi volta lá da guerra com o gigante. O versículo 4 diz assim: ó, e Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes,
até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Olha o tipo de líder que Deus espera em nós. De fazer a leitura do tempo. Fazer a leitura do tempo. Compreender as coisas e dizer assim: a sucessão natural, pela lei, pelo costume, pela tradição, é minha. Mas pelos comandos daquele que é o dono da obra, é desse menino aqui que está vindo da batalha. Aqui está, ao meu sentir, aleluia, o maior ato de exercício de liderança. Porque Jonatas tinha uma consciência: não pode viver dois reis. Se fosse eu, me uniria ao meu pai e partiria para o enfrentamento para tirar aquele outro. Vou repetir: se fosse eu, me uniria ao meu pai Saul para também perseguir aquele que no projeto maior ocuparia a cadeira. Mas Jonatas, diferente do pai, porque tinha genética mais forte do que a do pai. Genética forte é aquela que diz: eu abro mão para você passar. Líder forte é aquele que diz: você está com pressa, então passa. Você acha que é o seu momento, então vai. Chamada Arabia Sudefai. Mas Jonatas era sensível. Quando Davi chega, ele faz o seguinte: está aqui a capa, está aqui minha vestimenta, está aqui a minha espada. Ainda tem mais, Davi: eu sou seu amigo e irmão, sabendo que eu tenho que morrer para você reinar. Aleluia, aleluia. Enquanto há líderes matando para ocupar lugar, Jonatas diz: um de nós dois temos que morrer, Davi. Eu já entendi as coisas, Davi. Sou eu que tenho que morrer. Se for possível e sobrar alguém de mim, cuida, por favor. Mas eu sei que eu tenho que morrer. Aleluia, aleluia, aleluia. Entregar a capa, quem está dizendo entregar a autoridade. Entregar a herança. Entregar a espada, que é por minha conta, viu? Eu entendo que é entregar o poder. É por minha conta essa interpretação aqui. Não estou aqui, né? É entregar entregar as vestes, a capa, é entregar as roupas reais, né? Ele era príncipe. O outro era um cuidador de ovelha. E ele poderia também unir-se ao pai para perseguir o cuidador, perseguir até a morte. No cuidador de ovelha ele não, ele entendeu os tempos. Já foi bom ser príncipe até aqui. Glória a Deus, porque fui príncipe até aqui. Mas quem vai reinar não sou eu. E quem vai reinar, eu quero. Olha, você que vai reinar, eu reconheço. Eu quero a sua amizade. Eu sei que vou morrer para você seguir, mas enquanto vida eu tiver, eu quero sua amizade. Eu quero ser seu irmão. Nós dois não podemos ficar vivos. Os dois. Um dos dois tem que morrer. Viva você, Davi. Está aqui a capa. Está aqui a espada. Está aqui o cinto real. E eu vou seguir meu destino, satisfeito por ter sido príncipe até aqui. Agora, Davi, não custa nada lhe pedir:
Quando tudo se consumar, se sobrar alguma coisa de mim, cuida, por favor. É onde entra o Mefibosete da história. Aleluias. Passa rápido, querido. E tem que estar muito sintonizado. O pastor Irisvan, um dos vices ali do nosso campo, ele fala muito isso. Eu não quero ficar nem um minuto. Não quero sair nem um minuto antes. E também não quero ficar nem um minuto depois do tempo de Deus na minha vida para qualquer obra. Porque tudo passa. E nós temos que aprender a valorizar o tempo chamado hoje, para amanhã nós não ficarmos com saudosismo. Para amanhã nós não ficarmos, aquele tempo, não. Como é que tá? Tá bom. Porque o que Deus confiou para mim, para o dia de hoje, eu fiz hoje. Em que posição que você está? Qual é a nomenclatura do cargo? Onde é que você está? Que alegria é essa? Não, a minha alegria não é pela posição. Eu estou satisfeito. É porque o que me foi confiado para hoje, eu já fiz hoje. Eu estou satisfeito. É porque eu não tenho missão pendente. Quem ocupa a mente, energia, com o amanhã, olhando para a posição daquele outro que está lá, que Deus colocou, ele fica aqui, só queimando energia. Como que eu sento lá? Como que eu chego lá? Como que eu derrubo ele? Como que eu tiro? Como é que faz? Ele esquece de se ocupar com o que tinha que ser feito hoje. Quem queima energia com aquilo que está lá, não sobra energia para realizar o que tem que ser realizado agora. É para viver hoje, querido. Se não tiver ninguém ainda de pessoas para você liderar, eu comecei dizendo a palavra do nosso presidente: lidere você mesmo. Já é um grande exercício de liderança, e é o mais nobre, é buscar ter domínio sobre sua vida. Veja bem, eu não tenho ninguém para cuidar, só tenho eu mesmo. Pensa numa obra grande, pensa numa obra grande que eu já tenho para cuidar, fazer. Ele disse para Timóteo: Timóteo, é muito importante ganhar todo mundo aí, mas não esquece de ganhar o principal, viu? Timóteo, cuidado, viu? Senão você vai ganhando muitos. Timóteo, pode fazer muita coisa ali, mas não esqueça do principal. Porque que vantagem tem ganhar 10 e perder a si mesmo? Transitoriedade. Eu estou dizendo, temos que hoje, agora, líder que recebeu a unção neste final de semana, e talvez vai chegar lá e vai liderar só você mesmo, já é uma grande obra, mas já aprenda hoje. Vai crescer, vai vir mais coisa para ser feita, mas entenda, vai chegar um dia que alguém vai despontar do seu lado, e você vai dizer: eu preciso ser seu amigo, mas eu sei que é chegada a hora. Pega essa capa aqui, o negócio de Deus é contigo. Coisa difícil é acontecer essas sucessões nos nossos dias e continuar uma irmandade entre o que sucedeu e o que foi sucedido. Coisa difícil. E olha que hoje Deus não requer a morte, mas no tempo de Jonas tinha que morrer para o outro reinar. Mesmo assim, Jonatas disse: seremos irmãos. Hoje não. Só vai ser enviado outro pastor para dirigir onde eu estava. Mas a partir de agora, então, ele é meu inimigo. Até porque eu estou tendo notícia que ele está fazendo muito mais do que eu. E eu deveria estar agora dizendo: aleluia, glória a Deus. A obra que eu deixei um pouquinho de suor está avançando, está avançando, está avançando. Deus levou pessoa mais forte, Deus colocou uma equipe melhor, está avançando. O meu suor não foi em vão.
Quando chegou a notícia para Saul que o menino tinha feito um negócio forte, Saul esmoreceu e desanimou. Não estava conectado na liderança segundo o modelo de Deus. Coisa boa para um pai é quando chega a notícia do filho, né? E aquela notícia para o pai que conhece toda a história, tanto dele pai como do filho, e descobre: olha, eu já falhei nesse negócio, que está chegando a notícia que meu menino deu conta. Mas é bom, não é? Rapaz, nesse negócio bem aí, eu não dei conta na minha época. Agora o meu menino, bem mais novo do que eu, já desenrolou o negócio, no silêncio ali. Nem sempre é bom falar, para o menino também não achar, né? Que nem sempre é bom falar, mas lá dentro a nossa alma fica: meu Deus, que meu menino é mais forte do que eu. Então Deus está nesse negócio, Deus está na minha família, Deus está na minha casa. Meu menino tem uma visão mais longe, mais alongada, vai mais longe do que a minha. Jonatas olhou para Davi e falou assim: eu tenho sangue real, mas você tem virtudes que vai muito além do que o sangue real que corre na minha veia. E eu tenho que admitir isso, Davi. Eu fico pensando a recepção nos céus para Jonatas. Como será o galardão de Jonatas? Porque não foi em vão aquela renúncia. Ali vai ter uma recompensa. Ali vai ter uma recompensa. Interessante. E não deixou de ser leal ao pai. Morreu lá junto, né? Tombou lá junto com o velho pai. Compreendeu o mistério, honrou quem deveria ser honrado, mas não desonrou. Tombou junto com o velho pai. Ei, Jonatas, ei, modelo de liderança. Aleluia, 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 aleluias, 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 aleluias. Eu vou encerrar falando de um obreiro de Davi. Eu falei isso no outro seminário, me veio aqui à mente. Eu vou encerrar falando porque eu queria, não posso deixar de falar sobre empatia. O líder tem que ter empatia. O líder tem que exercer a misericórdia. O que é misericórdia? O que é exercer a misericórdia? Exercer a misericórdia quer dizer, de uma forma muito direta, se colocar no lugar do miserável. Exercer a misericórdia, o Senhor diz, né? Misericórdia quero, né? O mais importante, o que Deus mais espera de nós é o exercício da misericórdia. Um líder, antes de ser um julgador, antes de ser um aplicador de sentença, antes de ser um que levanta e que quando quer abate, um líder tem que ser misericordioso. Diga comigo, um líder tem que ser, antes de qualquer coisa, misericordioso. O líder não despreza nenhum dos seus liderados. Quando Jesus é ali entregue aos seus algozes, ele ainda tem um momento face a face, ainda que de relance, com Judas. E ele chama ele de amigo. Amigo. Isso fala muita coisa. Aquele que entregou Jesus à morte, no momento em que Jesus passa e o vê de relance, que os olhares se cruzam, Jesus diz: amigo.
Sabemos todos que Jesus não é hipócrita. Se ele chamou de amigo, é porque ele tinha ele como amigo. E era amigo depois de ser vendido por Judas, de ter sido vendido por Judas. Por quê? Porque Jesus estava no exercício da misericórdia. Ele estava naquele momento se colocando no lugar de Judas e dizendo: eu preciso exercer a misericórdia, porque pela misericórdia abre um espaço para que ele saia dessa situação de miserável. Davi tinha um general que era seu sobrinho, parente, chamado Abisai, ou Abisai. Eu estudei, um dia eu fui pregar numa congregação lá perto, de onde eu estou congregando ali com os irmãos, dirigindo a congregação, pastor Carlos Eduardo, uma congregação bem pertinho, AD Arce 12, e eu estudei sobre Abisai para ministrar ali. E eu quero compartilhar aqui, terminando a minha fala, falando sobre misericórdia, falando sobre empatia. Empatia é sentir a dor do doente. Empatia é sentir o joelho no chão ao olhar para o aleijado. Empatia é sentir a dor do asfalto, né, do asfalto quente nas mãos, quando vê aquele que não tem perna se movimentando com as mãos. Empatia é chegar diante de uma casa em que o adversário está cirandando, e ao invés de contemplar a nossa casa, que está uma bênção, nós agora vemos a nossa casa naquele estado, o que faríamos e o quanto necessitaríamos de alguma providência. Jesus Cristo ali andando assim, ó, e alguém dizia assim: ei, filho de Davi. Ele continuava andando: ei, filho de Davi. Os passos iam diminuindo: ei, filho de Davi. Aí ele não resistia não, ele não prosseguia. Aí os discípulos: não, é só um cego e tal, dá licença, vamos voltar lá. Não há viagem, nós temos uma outra agenda, Jesus. Os discípulos cuidando, né? Nós temos outra agenda, não podemos atrasar. Não tem como voltar, não tem como prosseguir. Eu tenho que voltar. Misericórdia nos faz mudar nossos projetos. Era para chegar a tal hora, mas tem alguma coisa no caminho que requer o exercício da misericórdia. Então o meu horário lá já não interessa mais. Davi tinha um soldado.